A guerra na Ucrânia já aproxima o marco de 4 meses e a perspectiva é que esse conflito seja muito mais duradouro do que o inicialmente esperado. Desde o início da invasão na Rússia, em território ucraniano, a gente tem visto já algumas crises se aproximando do mundo. A primeira delas é bem óbvia, uma crise política e diplomática, já que o isolamento russo se torna uma realidade cada vez maior. A segunda crise é uma crise econômica, já que vários países ocidentais e também não ocidentais aplicaram pesadas sanções à Rússia, retirando, por exemplo, o país do sistema SWIFT. Outra crise que a gente também tem percebido é uma crise energética, principalmente no continente europeu. Os países europeus são historicamente dependentes da energia da Rússia, principalmente do seu gás natural. E nesse momento vem passando por um processo de alta inflação e de escassez desse recurso. Existe também uma crise social e humanitária marcada pela intensa chegada de refugiados ucranianos em vários outros países do mundo, principalmente na Europa. E por fim, a gente tem uma crise alimentar, que é justamente o tema desse vídeo. Oi, eu sou a Giovana, mestranda de Relações Internacionais, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre crise alimentar em decorrência da guerra na Ucrânia. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar esses vídeos sobre política internacional. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre crise alimentar no contexto da guerra na Ucrânia é sobre os próprios países envolvidos. Aqui eu ressalto tanto a Rússia quanto a Ucrânia, que são grandes exportadores de grãos no mundo. São conhecidos historicamente como celeiros do mundo, justamente pela sua alta produção. Essa produtividade tão alta, principalmente no setor agrícola, se dá justamente devido ao tipo de solo que tem na região, que é um solo muito fértil e propício para esse tipo de plantação, fazendo com que ao longo dos anos esses dois países tenham se tornado grandes exportadores de grãos para o mundo, inclusive mantendo algum tipo de equilíbrio na balança alimentar de países que dependem justamente desse tipo de produto. Diferente de vários países que têm passado por climas de seca e escassez na produção dos alimentos, tanto a Rússia quanto a Ucrânia tiveram boas safras, principalmente nesse último ano, fazendo com que a crise alimentar que a gente vê se aproximar nesse momento não seja uma crise de produção, mas uma crise justamente no momento da sua exportação, do escoamento desses grãos para os países que necessitam desse produto. Esse conflito na Ucrânia, que como eu comentei anteriormente, já alcança o marco de praticamente 4 meses, foi alterado ao longo do tempo. Então a Rússia inicialmente entrou tanto pela região do leste, que é uma região separatista no território ucraniano, que tem grandes apoiadores da própria Rússia, e também pelo nordeste, a partir de Belarus, já que é um grande país aliado nesse momento. Entretanto, após uma tentativa mal sucedida de contornar e controlar a capital ucraniana, Kiev, a Rússia retornou à região do leste, reorganizou as suas tropas e tem concentrado seus ataques nessa região do Donbás, que é uma região de grupos separatistas pró-Rússia, em que, portanto, a Rússia teve maior sucesso nas suas empreitadas militares. Desde então, a gente percebe então que a Rússia vem controlando grande parte do sul, sudeste e leste na Ucrânia, principalmente na região marítima, na região em que estão os principais portos ucranianos, onde justamente ocorre a exportação dos grãos. A Rússia, que já tinha bases militares importantes na Península da Crimeia, que foi incorporada ao território russo em 2015, aumentou a sua presença militar nessa região do Mar Negro, justamente por conta dessa região no próprio território ucraniano, que tem sido o maior alvo das empreitadas militares da Rússia. Nesse momento, os ataques têm sido cada vez mais fortes e mais concentrados na região do leste. Ao controlar esses portos ucranianos e permanecer presente militarmente no Mar Negro, a Rússia tem impedido a saída de navios ucranianos dos seus portos, fazendo praticamente que um bloqueio naval na região do Mar Negro. Isso faz com que as toneladas de grãos que já estão nos armazéns dos portos na Ucrânia não consigam sair do território, fazendo com que os países que dependem dessa produção não recebam os alimentos necessários para alimentar a sua população. Como forma de contornar essa situação atual e garantir o mínimo de exportação dos seus grãos, o governo ucraniano tem achado algumas alternativas. A primeira delas é o escoamento por vias terrestres, principalmente por ferrovias.
Mas o principal problema de tudo isso é que as ferrovias na Ucrânia têm larguras diferentes das ferrovias dos outros países da Europa, fazendo com que os trens, ao chegarem nas fronteiras, precisam descarregar e depois carregar todos os grãos em um novo vagão. Isso demora dias, atrasando ainda mais o processo de exportação e importação desses grãos. Outra alternativa foi escoar a produção por vias fluviais, mas as embarcações que cabem nesses rios são muito pequenas, fazendo com que pouca quantidade de alimento consiga ser de fato exportada do país. O governo ucraniano vem então pedindo a ajuda de vários países para tentar furar esse bloqueio naval da Rússia e permitir que os alimentos ucranianos cheguem aos seus destinos. O mais prático seria que os países da própria região fornecessem os materiais necessários para esse tipo de operação, como, por exemplo, frotas marítimas e também apoio aéreo. Mas é muito provável que esses países não tenham as capacidades necessárias para esse tipo de operação. Seria então necessário que outros países do mundo enviassem, por exemplo, embarcações para o Mar Negro, como, por exemplo, países da OTAN, fazendo com que a aliança, de fato, entrasse no conflito de uma forma um pouco mais direta, o que não é de interesse da organização. Além disso, o governo da Turquia já declarou que não vai permitir a entrada de nenhum tipo de navio de guerra na região do Mar Negro. Isso porque o governo turco tem mantido algum tipo de relação com a Rússia. Não é de interesse da Turquia agora romper de fato com Moscou. E é preciso lembrar que mesmo que os navios da OTAN conseguissem entrar na região do Mar Negro para fazer a escolta e furar o bloqueio naval, eles estariam correndo o risco de um confronto direto com a marinha da Rússia, entrando, por exemplo, diretamente no conflito na Ucrânia. Em meio a tudo isso, a declaração oficial da Rússia é que não há bloqueio algum. Inclusive, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi a uma reunião na Turquia para tentar justamente vender esses grãos que eu lembro aqui. São, na verdade, ucranianos. O impasse que temos agora é o seguinte: os armazéns ucranianos estão completamente lotados de produção desse último ano. E essa produção não consegue deixar o território ser escoada para os países que, de fato, necessitam desse alimento. Com os armazéns cheios, a Ucrânia não consegue aproveitar a próxima safra, que já está agora a poucas semanas de distância. Isso quer dizer que, se a Ucrânia não conseguir plantar novamente para o próximo ano, é muito provável que em 2023 a gente tenha uma crise alimentar ainda mais severa, já que a produção, de fato, não foi realizada. Essa crise alimentar que vem se aproximando afeta mais fortemente os países que dependem dessa importação, os países mais pobres, que já são mais vulneráveis internacionalmente. Mas também afeta todos os outros países do mundo, já que uma escassez em uma determinada região de um determinado produto, como nesse caso trigo e milho, afeta o preço desse produto em todo o mundo. Então a gente tem percebido já em vários países o aumento da inflação nos alimentos. Na tentativa de controlar minimamente essa inflação que já está muito alta, a OMC pediu para que os países não fizessem estoques de alimento nesse próximo ano, justamente impedindo que exista uma escassez ainda maior desse produto. Entretanto, alguns países, como por exemplo a Índia, já declararam que vão sim estocar alimentos, já que nesse caso a Índia tem uma das maiores populações do mundo e tem muito medo de que a sua população passe fome. Além disso, o governo indiano também já deixou claro que, se no futuro for necessário, ele poderá vender os seus estoques a um preço bem razoável. Até o momento, não foi posta nenhum tipo de solução para essa crise alimentar. Muito provavelmente, os países que já são mais vulneráveis e com economias mais fracas serão os maiores atingidos, principalmente no continente africano. Mas também veremos o aumento da inflação em todo o mundo no setor de alimentos. Por hoje é isso. Se você tem alguma dúvida e alguma sugestão de próximo vídeo, não deixe de colocar aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.